redonda de hoje é dança no culto. E a primeira coisa que veio, né, à minha mente, antes da gente começar a falar propriamente da dança no culto, é o que é culto. Então eu queria, né, que algum de vocês, né, conceituasse e esclarecesse para o pessoal. Eu não sei se todo mundo tem esse conceito, tem esse entendimento do que é culto. Boa tarde. A paz, irmãos. Bom, eu vou conceituar com palavras não acadêmicas. Vou conceituar com palavras acessíveis, fáceis, né? Para se ter um culto é necessário se ter um sacerdote. A Bíblia fala que todos nós somos sacerdotes hoje, né? O sacerdote é aquele que presta culto. Por isso que a Bíblia diz que no Novo Testamento nós somos uma nação de sacerdotes. Então qualquer um de nós pode prestar um culto. E um culto deve haver é como se nós fôssemos uma oferenda a um Deus. Então são 3 elementos que têm que existir para se caracterizar um culto: um sacerdote, uma oferenda e um Deus. Essa oferenda não necessariamente natural, mas é necessário que se ofereça algo. Ela pode ser feita individualmente e pode ser feita coletivamente. Então, eu acredito que nós estamos... Essa é a minha visão agora, né? Já não é mais o conceito de culto, mas todas as vezes que nós estamos dançando, já que nós somos sacerdotes e a nossa dança é uma oferenda, nós estamos prestando um culto. Todas as vezes, em todo lugar, seja em que ocasião for. Aí entram outras polêmicas. Vamos ver se a gente chega lá. Garrodi, ele afirma que a arte é o caminho mais curto entre duas pessoas, porque ela está além, né, daquele conceito de palavra, né, daquele conceito mais concreto. Então, considerando, né, dessa forma que a arte seria o caminho mais curto entre duas pessoas, a gente pode dizer que seria o caminho mais curto para Deus, né? Como vocês veem e entendem a dança como experiência artística, né, enquanto mediadora aí do sagrado. Então, as minhas alunas de História da Dança, todas me olhando ali. Eu acho muito interessante porque quando a gente olha lá em Gênesis, a gente vê Deus cria o homem, né, do barro, ele mesmo cria. Tudo Deus deu uma palavra, né? Haja isso, haja aquilo. E o homem, Deus põe a mão. Deus cria e depois Deus sopra nele, né? Transfere para ele vida. E fala, né? Façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Então o homem, ele tem, guardadas as devidas proporções, as mesmas características de Deus, né, de ser co-criador. O homem tem a possibilidade de criar, de pensar, de agir, de decidir. E é tão interessante que quando Deus sopra no homem, ele transfere para dentro do homem uma série de capacidades e habilidades, né, que são nossas, humanas, e que você olha para qualquer pessoa no mundo, de qualquer cultura, e você vai ver essas características se refletindo. E a dança é uma delas, né? E é tão interessante porque, segundo os historiadores, a dança ela nasce junto com ou por causa da religião, né? Então, o homem, a primeira manifestação, segundo os historiadores, de culto a Deus, nasce através da dança, né? A palavra dança no original vem da palavra tan, que no sânscrito quer dizer intenso. É uma coisa que há dentro do homem, que veio no pacote existencial, né, quando Deus criou o homem, que soprou nele, está nele, né? Tanto que se você colocar uma galinha, um cachorro, uma vaca e um bebê e pôr música, a galinha não vai dançar, o cachorro não vai dançar e a vaca também não vai. Talvez ela muja, mas ela não vai dançar. Mas o bebê vai se movimentar, ele nem sabe que aquilo é dança, mas já é dança, né? E esse momento que a gente de culto, quando a gente... Eu gosto muito de falar... É um conceito, às vezes, mais empobrecido de dança, mas eu gosto muito de falar que a dança é uma linguagem que ela viabiliza... Toda linguagem viabiliza comunicação,
né? Então, eu quando danço, estou me comunicando com Deus. Estou falando com Deus, se a intenção daquilo que eu faço é essa, né? Então, quando nós estamos dentro do culto, nós temos duas funções, basicamente, ao meu ver, né? Talvez alguém aqui possa trazer mais coisas para enriquecer. Mas a dança, numa maneira sim, eu ali me comunicando com Deus, é o meu momento de entrega e diálogo com Ele, porque é uma linguagem, ela está expressando o mais profundo dos meus desejos, das minhas vontades, do meu ser. Mas ela também tem uma função que diz respeito ao coletivo, que foi o que a Isa falou aqui, né? A gente pode dançar, se é só para Deus, faz dentro do quarto, ninguém vai ver. Mas se está na igreja, ela também tem uma função ministerial que diz respeito ao outro. Então, ela também está comunicando uma mensagem ao outro. E o culto, né, como a pastora Adriana falou, o culto pode ser individual, mas ele é coletivo também. E quando ele é coletivo, ele também tem responsabilidades com o outro. Então, aquilo que a gente faz dançando não é só para Deus no momento de culto, mas ele também tem a ver com o outro que está recebendo a mensagem que está sendo transmitida através daquilo que eu estou fazendo. Deu para entender? Falei muito. Interessante que tem uma frase, eu não lembro de quem que eu li, mas que fala assim que todo mundo que tem contato com a dança, né, seja dançando, seja aquele que gera, né, o coreógrafo ou o espectador, todos eles saem diferentes, né, depois desse contato. Aí você meio que entrou um pouquinho na próxima pergunta, que é a questão da dança para todos, né, considerando o culto como um momento, né, de encontro com Deus, né, e no meio dessa experiência, no momento do louvor, todos poderiam dançar. Como que vocês veem isso? Porque se o ministro está cantando, ministrando uma canção, normalmente toda a igreja canta junto. Todos poderiam dançar? Não poderiam dançar? Como que é isso para vocês? A gente está passando por um processo muito interessante lá na nossa igreja. Se alguém já fez alguma oficina com a gente, né, sabe que a gente dá uma oficina chamada Adoração com Entendimento. Então, a gente vê muito, para nós, para o estúdio pessoalmente, a dança ela tem uma característica muito grande de ensino da palavra, né, nessa questão de comunicação. Então, assim, a gente fala muito sobre dançar palavras, sobre as pessoas estarem olhando e entender o propósito daquilo. E durante muito tempo a gente trabalhou muito isso, assim. E desde o final do ano passado, Deus começou a falar muito comigo no sentido congregacional da dança. Nós estávamos ali, estamos o tempo todo, né, comunicando uma mensagem, só que daí fica parecendo que a dança é uma coisa tão distante, né? Quem está aqui pode usufruir dela, mas quem está ali não, né? Precisa ser treinado, precisa, enfim. E nós começamos a trabalhar essa questão com a igreja, a retomar, porque a questão de dançar a palavra, de comunicar alguma coisa é muito bom, mas a questão de todos nós celebrarmos juntos, através dos nossos movimentos, é muito precioso também. E a nossa igreja em especial, ela é um pouquinho mais... Já é sul do Brasil, né, gente? É um pouquinho mais frio, o pessoal já fica mais quietinho no seu canto, né? Já não se mexe muito. Então, nós estamos começando a voltar com essa questão de mostrar para a igreja... Sim, existe um momento em que a dança vai ser usada, vai estar sendo usada ali realmente para transmitir uma ideia, para transmitir, comunicar uma mensagem... Mas também tem um momento do louvor onde a gente procura fazer algo muito simples, né? De acesso a todas as pessoas. E a gente está tendo um retorno muito legal, gente. Está sendo muito precioso, porque a gente está conseguindo resgatar algo com a igreja, até mesmo no sentido de comunhão. Hoje a Isa falou muito sobre isso, é algo que eu também vou falar muito, sobre a questão de relacionamento. E às vezes a gente está ali no ministério de dança, super, né, fechado, intertido com as nossas coisas, e acaba esquecendo de transmitir isso um pouco para as pessoas, né? Então nós estamos experimentando isso, e eu acho muito importante a gente entender que tem todos esses momentos. Existe o ministro, né, assim como existe um ministro de louvor, que é uma pessoa que está
buscando se aprimorar tecnicamente naquilo ali para transmitir melhor algo, mas todos nós podemos cantar, todos nós podemos louvar a Deus dessa forma, e com a dança eu não vejo que seja diferente. Cada um dentro da sua capacidade, da sua limitação, do seu corpo, deveria entender que tem acesso a isso também, né? Tentar aproximar, né? Trazer o público, né? Trazer o povo para perto, né? E eu penso e eu vejo às vezes muitos ministérios intocáveis. Eu vou ministrar, eu vou chegar no culto para ministrar com o meu grupo, e a gente não pode descer, a gente não pode se igualar às outras pessoas, porque afinal de contas nós estamos em cima, né? Mas existe um momento que realmente eu vou descer e vou participar do culto com os outros, né? Essa questão da extensão da dança, né? É o trazer a dança para todo mundo. O culto é para todos, não é específico. E é interessante, né? Porque a gente também às vezes cria algumas coisas, porque se a gente não tem espaço, porque a gente é espaçoso, né? A gente precisa, né? Precisa, né? Os bancos assim é uma coisa complicada para quem dança, né? Dá para mexer, dá para arredar, né? Então a gente também começa a criar algumas coisas, porque daí quando a gente não está aqui em cima, no nosso espaço, a gente daí não dança. Daí a gente está embaixo e a gente fica, né? Morre tudo aquilo que a gente está querendo. Não é minha escala. Hoje não é minha escala no culto. Né? Então tudo aquilo que a gente está querendo transmitir, a gente mata quando vai para baixo. É ou não é, gente? Então a gente às vezes tem a hora do Grand GT. Amém? Para mim também não, Toller. Né? Mas a gente tem que entender que não é porque a gente está com pouco espaço, né, ou não está aqui em cima, que a gente não vai dançar mais, né? Eu passei por isso, né? Eu faço parte do Ministério Cowboys de Jesus. Não sei se vocês conhecem, é um grupo country, vai estar aqui hoje à noite, né? E foi em Campinas. A gente estava numa festa da Igreja Nazareno, festa do Cordeiro. E a gente chegou com a nossa coreografia, que a gente sempre, né, ora ao Senhor, uma turnê para a gente estar passando durante o ano com ela. E aí a gente lá ministrando, dançou coreografia e tudo, me deu uma coisa assim, obrigada, me deu uma coisa assim, eu peguei o microfone e falei assim, gente, deve ter uns 10 anos isso, que os cowboys têm 15 anos de caminhada. Deu uma coisa, eu peguei o microfone e falei, gente, eu acho que Deus não quer vocês como espectadores. Eles querem que vocês participem. Nós vamos descer aí, nós vamos dançar com vocês. Aí nós descemos e começamos a puxar passos, e aí começamos a animar a galera, fizemos tipo um quadrilhão improvisado, e fizemos um tanto de coisa, e ficou. E hoje é marca, né? Toda a ministração dos cowboys tem um momento em que a gente ministra a palavra, a coreografia, aquilo que, né, que o Senhor gerou ali, a gente trabalhou, e tem um momento de pular e misturar com a galera. Então, você acabou falando um pouco, Kátia, mas, né, de repente, se alguém quiser completar, né, além dessa dança que é para todos, falar um pouquinho do papel do ministro com dança. Né? Boa tarde, gente. Eu acho, só voltando um pouquinho aqui na questão anterior, é que todos nós aqui dançamos por adoração ao Senhor, né? A nossa dança é para exaltar, para glorificar o nome do Senhor Jesus. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso, estando aqui em cima, estando embaixo, estando lá na rua, aonde nós estivermos. Nós temos que pensar para quem que nós estamos adorando, para quê que nós estamos fazendo isso, e pensar nisso. Não é a minha escala, não é uma questão de escala, se eu estou escalado ou se eu não estou. Espírito Santo te tocou, desce, pula, dança. Espírito Santo te tocou, sobe, porque se for do Senhor Jesus, mesmo se tiver um grupo ministrando e a presença do Senhor estiver ali, Deus vai manifestar, e aquilo não vai ser algo ridículo, aquilo você tem que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu acho que a nossa dança, nós estamos falando aqui no meio de um povo que está entendendo que a dança é
para o Senhor Jesus. A nossa dança tem que fazer algo. Então, se a nossa dança, nós entregamos ela para Deus, antes de subirmos numa plataforma ou antes de estarmos ali embaixo, nós precisamos de entender que nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Porque assim as coisas vão fluir, as coisas vão acontecer sem contenda, sem vaidade, sem soberba, sem achar que eu sou melhor do que ninguém, porque eu creio que Deus não nos colocou aqui para isso. Ele nos deu dons e talentos para que a gente possa aperfeiçoar, sim, sempre trabalhar eles com excelência, mas sempre sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aí sim, acho que a nossa dança vai chegar onde a gente quer. Eu pergunto um pouco essa questão do papel, porque a gente vê igrejas que aceitam, né, e recebem a dança, né, nos cultos, e igrejas que não aceitam. E meu esposo dança, é pastor, dança conosco, e já teve igrejas, porque o Cowboys roda muito, já teve igrejas que a gente chegou e que ele olhou assim e falou assim: meu Deus, eu entendo porque que determinados pastores não aceitam, né, a dança no culto, porque olha isso, amor, né, às vezes uma dança sensual, né, algumas condutas aí complicadas que a gente percebe. Então, falar um pouquinho sobre isso, né, qual é a nossa função, né, se todos podemos né, estar ministrando, adorando juntos, o papel daquele que está aqui na plataforma, né? Qual é esse papel diferencial aí? O ministro, ele tem um papel grande, né? Ele tem que ter um diferencial, sim. E eu acho assim, acontece isso, igrejas que aceitam, igrejas que não aceitam, né? É uma linha muito tênue. A arte em si, existe uma linha muito tênue dela, entre a sensualidade, né? Porque existe isso, e entre a espiritualidade, a questão de para quem que eu estou fazendo, para que eu estou fazendo. Eu bato muito nessa tecla, porque eu acho que falta conhecimento, sabe? Acho que falta conhecimento da parte das pessoas. Por isso que existe tanta, como que é quando a gente olha e fica assustado? É escândalo, preconceito, escândalo, sabe? Por isso que às vezes chega numa igreja e, nossa, agora eu entendo por que aquele pastor não permite. Então, o papel do líder, gente, o papel do ministro, ele é muito importante, sem jogar uma responsabilidade maior do que os liderados em cima dele, mas o papel dele é de orientar, o papel dele é de conduzir. O que é essa dança que nós estamos, para que nós estamos fazendo? Se é homem, qual que é a conduta do homem? Se é mulher, qual que é a conduta da mulher? Qual que é a postura dela? Porque realmente eu acho que tem umas coisas que são desnecessárias. Eu acho que eu estava comentando aqui com a pastora Adriana, que hoje essa geração, vocês têm muito, essa geração tem muito, recebe muito as coisas, vocês têm muita informação do que na nossa época. Só que hoje em dia vocês querem tudo muito rápido. Então vocês não querem, essa geração de hoje não quer passar por um processo de estudo, um processo de estudo da palavra, de conhecimento, de saber de onde veio a dança, por que umas coisas são aceitáveis, outras não, por que uma igreja age dessa forma e a outra não. Então, eu acho que se o ministro hoje, ele for um ministro que ele continuar sem abrir mão, sem abrir exceção dos princípios da Bíblia, do que é realmente a nossa adoração, eu acho que isso vai ficar mais fácil, mais bem esclarecido. Ele não pode abrir mão da palavra, do que Deus tem para os ministros de dança. Se o líder abrir mão, aí eu acho que pode virar essa bagunça, virar essa conduta, perder a referência. Então, por isso que eu acho que o ministro ele tem um papel muito importante de conduzir, de orientar e de levar essa geração de agora a um conhecimento claro e objetivo. Eu acho isso. Posso falar? Eu sou um pouquinho mais radical que a Esther, mas eu concordo com tudo que ela falou. Você é mais brava que eu, tá vendo? Eu acho que o ministro, não só o de dança, mas qualquer ministro que subir aqui, ele tem que ter a conduta de um pastor. Ele tem que ter a conduta de um pastor. As nossas equipes e as equipes que a gente tem a oportunidade de estar ministrando, quem nos conhece sabe. A gente procura dizer o seguinte:
Se o ministro sobe pelo menos 2 vezes por mês para adorar, ele deve ter, no mínimo, a mesma exposição que um pastor. Não é verdade? O pastor não ministra 4 vezes ao mês para a igreja? Não são 4 domingos por mês? Minha estatística está certa? Se o ministro sobe pelo menos 2 vezes, ele tem que ter, no mínimo, o mesmo nível de comprometimento e de testemunho que o pastor. Ele não tem o mesmo nível de autoridade, é diferente. Mas testemunho tem que ser o mesmo. E não é só porque ele trabalha com dança, ele pode tirar oferta. Ele tem que ter um nível de testemunho que um pastor. É por isso que tem tantos escândalos. Porque muitas vezes a gente... o sujeito só tem 15 anos, aí a gente abaixa o nível de testemunho dele. Não, ele tem que ter o mesmo nível de testemunho. É claro que a maturidade dele vai ser um pouco diferente. Mas o testemunho, na minha opinião, deve ser o mesmo. Agora, eu também acho que muitos escândalos acontecem por falta de firmeza dos líderes e por falta de conhecimento e preconceito nosso. Por exemplo, eu trabalho com bailarinos que dançam balé. Eu tenho homens na minha companhia, o nosso professor de balé diário, né, é professor, não é professora. Entendeu? Ele é casado, tem uma filha. De vez em quando a gente sai com os nossos rapazes e a gente enfrenta preconceito da própria igreja. Por quê? Eu não recrimino a igreja por isso. Mas eu entendo que esse preconceito é quebrado com frutos. Então, ao invés até da gente falar assim, poxa, por que a igreja não aceita, né? O que eu vou fazer? Eu levo os meus... Eu estou falando da postura do líder. Eu levo os meus liderados a entender assim, se até no mundo tem preconceito, na igreja também vai ter. Então, não recrimine a igreja. Como que nós vamos quebrar isso dentro da igreja? Mostre frutos. Mostre frutos. A árvore é respaldada pelos frutos. Tem membro... Vou falar rapidinho, contar um testemunho rápido para você entender. Uma vez eu estive em Manaus e um grupo me procurou e falou, Adriana, nós temos o nosso grupo aqui há quase 10 anos, mas o nosso pastor não aceita a dança. Eu falei, mas como você tem um grupo na igreja há 10 anos e o pastor não aceita a dança? Ele falou, não, o nosso pastor já tem 70 e poucos anos, ele não aceita. Eu falei, tá, mas como é que você tem um grupo na igreja e o pastor não aceita? Aí eu fui conversar com o pastor, porque eu fui lá para isso, para trabalhar com um grupo de dança. Aí eu falei, pastor, qual que é o problema que o senhor não aceita o grupo de dança? Eu queria saber para ver se a gente pode fazer algo. Ele falou, não é que eu não aceito. E ele, 70 e poucos anos, eu vou dizer o que ele falou. Ele falou assim, sabe o que é, minha filha? É porque o nosso grupo é o seguinte, eu já até conversei com as meninas, mas eu não consegui me comunicar com elas. Elas sobem, sacode, 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 desce e não acontece nada. O clima espiritual não muda, não tem um fruto sequer. Tem quase 10 anos que eu vejo ela subindo, sacudindo, 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 descendo. Eu estou usando a expressão dele. E nada acontece. Aí ele veio me contar, eu sou do tempo que eu vim plantar essa igreja aqui, nem energia elétrica tinha, mas o Espírito Santo vinha quando a gente ligava o lampião e tocava sanfona. Eu chamei as meninas, chamei o pastor, falei, pastor, ensina para elas como que elas vão mudar esse ambiente, como que elas vão atrair a glória de Deus. Voltei lá depois de 2 anos. Falei, pastor, e aí? Ele falou, mas está uma bênção agora. Está uma bênção agora. Por que vocês estão fazendo de novo? Não, Adriana, a gente só está orando mais, a gente está mais focado, a gente está entendendo o motivo da gente subir. Às vezes a gente subia e não sabia nem por quê. Então eu acredito que o que vai fazer diferença na vida do ministro, primeiro, ele entender que ele é um pastor, mesmo sem ter o óleo na cabeça, e ter o mesmo testemunho de um pastor. Segundo, você tem que saber o que você está fazendo aqui em cima. Porque tem muita gente hoje que sobe, sacode, 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 desce e não acontece nada. Essa era até a próxima pergunta. O nosso horário tá estourando, aí vocês já emendam. Que eu ia perguntar exatamente sobre esse perfil. Porque é um ministério muito visual, né? Então as pessoas veem, né, as meninas dançando, bonitas, e às vezes vêm para o ministério de dança atraído por... Os meninos. Os meninos, perdão. É porque aqui na igreja é mais meninas. É porque essa luta a gente traça ela diariamente. Onde estão os rapazes que dançam? dançam? Não, meu marido dança. Cadê? Eu estou falando, gente. Não, são as meninas, são os meninos. Os amém, meninos. Rapazes? Não, e detalhe, meu marido dança, né, também, né? É costume nosso, né, irmãos? Mas a gente... E aqui na Getsemane a gente tem a escola de formação de ministros,
né, o nosso discipulado para poder estar integrando ao Ministério de Dança. E as meninas do discipulado, inclusive, estão ali, levanta a mãozinha ali, começaram umas 50 ou mais, não foi isso? Já reduziu metade? Então, quando eles começam a entender que a coisa não é simplesmente sacudir, o pessoal começa a vazar, não é assim que acontece? Então, eu queria... porque, na verdade, perfil. acho que ninguém está querendo hoje o preparo, né? Quer chegar e fazer, quer chegar e acontecer. Mas existe um preparo antes. Existe essa questão. Na Lagoinha, por exemplo, a gente tem a linha de ensino que capacita essas pessoas para chegarem e ministrarem, né? Não é de começo. Então, hoje ninguém quer se preparar espiritualmente, orar, ler a Bíblia, porque eu já danço profético, não é verdade? A gente tem esse pensamento, né? Outro dia eu recebi uma menina de Lagoinha aqui, ela chegou me procurando, falando que dançava um estilo tal, que era da Fábrica de Artes, mas que lá na Lagoinha ela não poderia dançar mais por causa do namoro dela, então que ela estava mudando de igreja e vindo aqui para Getsemane para ver se ela dançava. Aí eu falei assim, quem te falou que aqui você vai dançar, amiga? Aí a gente vê foco, você vai passar para a escola de formação, o foco da pessoa. Foco, né? O você foco está está aqui, no você dançar. devia estar aqui, espero que você esteja aqui, menina. Então, eu acho que hoje os ministros estão sem foco. Sem foco. Eu danço para quê? Né? Então lá eu não posso, aqui eu posso. Aqui eu não posso, não, então eu vou para outra que talvez eu vou poder. Eu estou falando muito, mas posso falar só mais um negocinho? Oxe. É algo que a gente sempre comenta, né? Já comentamos entre nós, né? Mas a gente não dança só para Deus. Cri, cri, cri. Agora alguns vão me crucificar, deixa eu terminar. Tá? A gente não dança só para Deus. Para Deus, você pode dançar dentro do seu quarto. Ele vai lá te ver. Não precisa de plateia. Quando a gente está diante das pessoas, a gente dança por Deus. É diferente a coisa. Dá para entender? Guarda as pedras, então. Quando a gente está sozinho, a gente dança para Deus. Quando a gente está em público, a gente dança por Deus. Nós somos canais. O dia que você entender isso, um monte de coisa vai se esclarecer. Ele quer te usar como canal. Canal. Dançando por Deus, você vai entender que você tem que ter testemunho. Dançando por Deus, você vai entender que você tem que ter um foco. A sua mensagem, ainda que subliminar, tem que alcançar o alvo. Eu estou aqui na plataforma, estou dançando para Deus, então que se dane as pessoas. Está errado. Quer dançar só para Deus? Vai para o seu quarto, fecha a porta, que Ele vai lá te ver. Vai ser uma bênção. Nós temos que ter esse momento de dançar para Deus. Mas na plataforma, a gente dança por Deus. Profético é dançar por Deus e não para Deus. Amém? Ai, gente, vocês estão arrasados. Acabou o tempo. Estou sofrendo, acabou o tempo. Não dá vontade de ficar e ouvir muito. Pois é. Só uma coisinha antes da gente passar para Esther. Que veio na minha cabeça, assim, que também é uma coisa que rola de dúvida, né, entre a galera. Todos os ritmos foi o Senhor, né, que criou. Todos os ritmos, todas as danças cabem no culto? Todos os estilos? Como é que é isso, advogado diabo? Então são duas perguntas diferentes. Todos os ritmos foram criados por Deus? A minha Bíblia fala que todas as coisas foram criadas por Deus, sem Ele nada que foi feito se fez. É só a minha ou de mais alguém está escrito isso? Então isso é um problema. Para quem? Para a nossa cabeça religiosa. Mas, gente, entenda, eu tenho muito zelo às vezes pelas coisas que eu vou falar, sabe por quê? Porque eu entendo que nós somos frutos de vivências dos outros. Então a gente está também amadurecendo muita coisa. Então, às vezes a gente quer quebrar o pau. Quer saber? Eu vou chegar na igreja, vou trazer um funk, porque se todas as coisas foram criadas... Eu acredito que aquela batida veio de Deus. A letra aí já é outros 500, né, gente? Isso é outra conversa. Mas todas as coisas foram criadas por Deus, e sem Ele nada do que existe existiria, se não partisse de Deus. Porém, todas as coisas podem para o culto, aí a gente tem que lembrar que nós estamos lidando com pessoas que têm
pensamentos plurais, diferentes, costumes, uma educação diferenciada. Nós somos uma igreja que viemos de uma construção de protestantismo e que se desenvolveu muito diferente de outras. Então, é óbvio que nem todo mundo vai fazer uma mesma leitura e receber da mesma forma todas as coisas. Porque, como a gente está falando de ministro, o ministro, gente, ele tem, parte do princípio que ele tem alguma coisa para dar, alguma coisa de Deus. Então, ele ministra, ele doa, ele dá, né? Só que também ele tem que adequar a linguagem dele para quem está ouvindo. Um versículo que eu acho maravilhoso, uma passagem em Atos, quando Paulo chega em Atenas. E a primeira coisa que Paulo faz, ele observa. Olha, ali tem Nossa, como esse povo é religioso, né? Ali tem um altar para o Deus tal, um altar para o Deus tal. Cara, esse povo é muito religioso aqui. Como é que eu vou trazer uma palavra disso de Deus? E ele acha um gancho dentro da cultura deles, ou seja, dentro de símbolos e coisas que eram muito familiares para eles. Tem um altar ao Deus desconhecido. O Deus desconhecido não era o nosso Deus propriamente dito. Mas Paulo pega daquilo para falar numa linguagem que aquele povo entende. E quando ele prega, as pessoas entendem. Uau! É verdade, entendi quem é Deus. Aí, vamos combinar. A gente vai tentar trazer uma coisa que não vai comunicar para as pessoas? Não tem como. Por mais que a letra esteja falando de Deus, a gente tem que lembrar que nós lidamos com pessoas que vêm de constituições diferentes e que nem sempre vão entender isso da forma como nós entendemos. Então, às vezes, você vai causar um tropeço e reforçar mais essa barreira do que criar caminhos. Agora, por que você não usa isso para quem está lá fora, às vezes, e conhece o ritmo, entende o ritmo, né? Se delicia com ele, e você que já é um entendedor de que todas as coisas foram criadas por Deus, pode usar isso, sabendo que você é um ministro, tem algo para dar da parte de Deus, e dá para quem vai entender nessa linguagem que você fala. Não é? Porque nem toda linguagem é universal, gente. Não é tudo que eu falo que todo mundo entende, que todo mundo vai comprar. Então a gente precisa adequar. E, né, a Kátia vai falar muito sobre isso, né, sobre o amor na apresentação. Mas a gente tem que partir do princípio de amar as pessoas. Eu não estou para impor, eu estou para amar. E se a sua linguagem não chegou na onde eu já cheguei, então não me custa nada descer alguns degraus e falar na linguagem que você entende. Porque Deus lá na eternidade, querendo que o homem entendesse a respeito dele, se fez homem para poder olhar para a gente nos olhos e falar numa linguagem que a gente entende. Por que eu não vou fazer isso com as pessoas e com a igreja? Nós, na igreja brasileira, estamos num caminho. Daqui a 10 anos, talvez a gente vai ver coisas acontecendo no palco, aqui no púlpito, que há 10 anos a gente... né, há 15 a gente não imaginaria dançar aqui. E não acontece? Então, é aos poucos, é amando as pessoas e se comprometendo em que elas entendam essa mensagem, independente do ritmo, mas que todas as coisas foram criadas por Deus, foram. E eu adoro aquele negócio do passinho. Deixa eu só falar uma coisinha rapidinho. Vamos passar para considerações finais de cada um? Deixa eu só falar. Então, a minha consideração final vai ser sobre isso. Vai ser sobre tá? isso. Eu acho também que a gente tem muita sede de novidade. Né? Então, às vezes, a gente, eu preciso fazer algo diferente. Eu preciso fazer algo diferente. Eu já fui muito bloqueada com muitos estilos, assim. A respeito deles, e eu tive algumas experiências pessoais. Eu só acho que a gente precisa ter um certo cuidado, porque às vezes a gente quer tanto fazer uma novidade, né, que a gente acaba... O problema não é o estilo em si, mas como a gente usa o estilo, né? Então, eu já vi pessoas, por exemplo, que utilizaram a dança de salão. E a gente pensa assim, como? O que isso tem a ver? Bom, tem coisas que eu olhei né? O que tem a ver? Agora, eu já assisti outras que, na verdade, passou muito despercebido a questão do estilo, porque foi muito bem colocado e muito bem utilizado. Então, gente, eu acho que a gente tem que cuidar, porque a dança é como se fosse uma arma, né? Se a gente pega a arma e diz, olha só, ela tem uma utilidade, né? E sai... a gente precisa saber manusear, precisa saber usar, precisa saber momentos. Eu tive uma coreografia minha que eu queria trabalhar uma movimentação que ela era mais ondulada, assim, a movimentação tinha muitas coisas assim de ondulações. E eu tinha convicção que aquilo era para ser usado. Eu levei 1 ano para concluir essa coreografia e para fazer ela no momento certo.
talvez muitos já assistiram, que foi o Céu na Terra, que tem uma movimentação ali. Não foi o Céu na Terra que eu levei um ano, desculpa, gente, essa não levou tanto tempo. Foi o Em Busca da Terra Prometida, que eu também usei uma movimentação parecida. Mas na hora que daí a gente fez, aquilo estava tão maduro em nós e como deveria ser utilizado, que nunca ninguém falou nada, nunca ninguém questionou, nunca ninguém... Porque aquilo veio a ser bem colocado. Então, eu acho que a gente tem que cuidar um pouquinho, gente, com a sede de novidade que a gente quer botar. Às vezes é melhor você fica naquilo que você já conhece, que você sabe, até você conseguir manusear bem outras coisas, assim, com muita convicção. Daí sim, acabei. Mas eu acho importante a gente que tá fazendo ter esse entendimento, né? Porque para criticar sempre vai ter alguém. Eu vejo, às vezes, uns vídeos no YouTube criticando determinadas coisas, aí eu vi um vídeo de um pessoal dançando, casais, né, dançando, e lá, que absurdo o vídeo falando, isso acontece na igreja, isso é igreja, e era um salão, sabe? E eu fiquei pensando, porque a gente faz, o Cowboy Jesus faz com a Lagoinha, o acampamento de casados para sempre. Então, a gente faz a ministração do country, depois convida os casais para dançar e conduzem. E se for uma filmagem disso? Descontextualizada do momento, de uma coisa para o casal. E aí sempre tem alguém para pegar o texto fora do contexto e falar, né? Eu? Bom, eu quero falar que existe lugar e espaço para tudo, para todas as modalidades de dança. A gente só tem que saber aonde que a gente vai levar isso aí para não escandalizar. Então, existe mesmo, todos os dons, todos os ritmos são feitos por Deus. E já que eu vou dançar por Deus, aprendi, tá vendo? Já que eu vou dançar por Deus, que eu leve isso, como a Kátia falou aqui, ó, sabendo, você está dominando aquilo, leva aquilo então com autoridade, com sabedoria, e aí com certeza você vai ser bem aceito. Agora saiba onde levar, tem espaço aqui, tem espaço fora. Eu vou falar um pouquinho sobre esse fora hoje. Então, eu vou deixar essa parte aqui para falar daqui a pouco, tá? Tem espaço. Amém. Amém. Todo mundo já falou tudo, né? Então, gente, vamos louvar a Deus pela vida deles, foi tão precioso.